Fala pessoal, fala turma! Estamos iniciando esse projeto incrível, iniciativa do Instituto Aprovado de Treinamento. Nós vamos começar o primeiro episódio do Café com o Divã. E estamos preparando uma jornada de conversas, de bate-papo, para que a gente possa falar sobre autoconhecimento, que é super importante, e falar sobre temas que tocam você que está aí do outro lado. Então, para você que está assistindo esse vídeo e é nosso aluno do Instituto Aprovado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero ver você aqui nos nossos comentários, ver você aqui falando de onde você está assistindo esse programa. E para você que ainda não nos conhece, nós somos uma instituição de ensino, né? Uma escola de saúde emocional, onde nós temos diversas iniciativas para trabalhar o autoconhecimento do indivíduo e falar sobre coisas que importam. E nesse primeiro programa se prepara para um tema polêmico. Nós vamos falar, ele não te ama, te regula. E eu tenho o prazer de receber aqui comigo para falar sobre esse tema uma pessoa incrível, não é? Bem-humorada, uma pessoa que vai contribuir muito com a gente, a psicanalista Marina. Marina, seja bem-vinda, querida. Olá, olá a todos que estão assistindo. Olá, Eduardo. É um prazer estar aqui hoje para a gente poder falar um pouco sobre essa questão do controle, da saúde emocional, da dependência emocional. Eu acredito que vai valer muito a pena assistir até o fim. Que bacana. Então, ó, já percebeu que hoje tem muita coisa para a gente falar e debater. É um tema importante, é um tema polêmico, mas eu preciso muito da sua ajuda. Quanto mais você comentar aqui, quanto mais você interagir com a gente, vai ser super importante. Então vai lá, se coloca como inscrito, curte, comenta, vai ser bem bacana. Marca a Marina que está aqui com a gente, que é uma grande conhecida nossa da escola, né? E vai contribuir bastante com esse conteúdo. Marina, antes Sim. de tudo, antes de a gente entrar nesse tema, eu queria conhecer um pouco de você e trazer um pouco disso para nossa audiência. Me fala um pouquinho, por que psicanálise? Porque é algo que eu me identifico desde sempre. Apesar de ser um projeto que ficou afastado durante muitos anos da minha vida, por conta das necessidades práticas da vida, né, por conta de tudo que eu vivi, eu tive que abrir mão dessa questão do projeto, do propósito da minha vida, para poder trabalhar, criar meus filhos, sobreviver, né. Mas nunca abandonei a ideia. E hoje não, né, nos últimos anos, eu amadureci a ideia e só estava esperando o melhor momento. Quando eu encontrei o melhor momento, eu resolvi estudar a psicanálise e vi que realmente era a verdade, era isso, era eu, meu pedaço que estava faltando, né. E estamos aí, estamos desenvolvendo isso, está sendo maravilhoso. Que bacana. E você fala que você se conectou nesse tempo com a psicanálise. E me fala, como é ajudar pessoas através do autoconhecimento? Tem um público específico que você gosta de trabalhar? É, eu quero a minha intenção é sempre ajudar as pessoas, como você falou. É isso, é o que está dentro do meu coração. Mas acaba que, de repente, a gente vai sendo que meio que indo de encontro a alguns temas, né. Eu nunca pretendi falar sobre, relacionamentos abusivos, não era algo, né, eu queria uma coisa mesmo mais abrangente. Mas, de alguma forma, eu sempre sou levada, até pelas pacientes que eu atendo, vêm com essa demanda de relacionamentos abusivos, uma grande parte. Então acaba que eu estou me aprofundando muito nessa área. Bacana. Então você está dizendo que acaba que a relevância desse tema é que tem muita gente que passa por isso hoje, te levou para esse caminho. Exatamente. Por mais que não fosse algo que eu buscasse, é algo que eu tô sendo, tipo, que levada. E também está sendo muito interessante, a nível de aprendizado para mim, de proporcionar o autoconhecimento para as pessoas que precisam desse tipo de auxílio, porque muita gente não tem nem noção Sim, sim, de sim. que está sendo, sofrendo um relacionamento, vivendo um relacionamento abusivo. Então eu acho que está sendo, assim, mais uma surpresa muito boa dentro do que eu me propus a fazer. Que bacana. Estamos falando um pouco do seu trabalho, mas é claro que você é uma conhecida nossa, que a gente tem um carinho enorme. Quando eu falo conhecida, porque participa da nossa instituição, Sim. ministra palestras hoje na nossa instituição. Mas para aquela pessoa que está aqui a primeira vez e está conhecendo a Marina, quem é a Marina? Me fala. Marina é uma mulher de 55 anos, Não parece. graças a Deus, mas tá bom. Eu sou mãe de 2 filhos, eu criei meus filhos, sozinha, né.
sempre correndo atrás mesmo para manter a integridade deles. Bacana. E vivi um casamento que não deu certo, ainda muito jovem, e depois eu decidi por não me casar mais. E fui, como eu disse no início, né, tive que abrir mão de muita coisa para poder manter o sustento, cumprir a responsabilidade como mãe. E depois, na maturidade, quando eles já adultos, eu resolvi olhar um pouquinho para mim, né. Aí eu mantive eu trabalhei trabalho ainda como servidora pública, né, já há quase 20 anos, já estou chegando no final da jornada e falta pouco agora para eu me aposentar. E eu nunca abri mão do sonho de trabalhar com o emocional das pessoas, de ajudar, né. E fui por vários caminhos que deram errados até encontrar o caminho certo, que foi o Instituto Aprovados, que foi a psicanálise. Eu sou essa pessoa bem-humorada, que aprendeu a rir das próprias desgraças, porque até foram tantas, e se eu não aprendesse a rir, eu ia ter surtado. Eu hoje tenho uma relação saudável com uma pessoa maravilhosa, um Bacana. relacionamento que já dura alguns anos. E, enfim, a vida está seguindo o caminho, como diria Jung, o caminho da individuação, né. Eu estou vivendo meu processo de individuação, eu acho que no auge, atualmente. Que bacana. Então, uma história de superação, não é? Você conta pra gente uma história de superação. Em algum momento, essa história se conecta com outras mulheres. Sim, E eu acho isso super relevante na psicanálise, porque a gente fala que o psicanalista ele não começa numa formação ou só na leitura, mas o próprio Freud ele estabelece lá em 1926 que o psicanalista ele começa no divã. Então você se conectou com a sua história, se conectou com você mesmo e hoje está com mesmo e agora está falando com outras mulheres. E aí, não é? Você acha que esse tema é relevante hoje? Ele não te ama, ele te regula? Você acha realmente ali que acontece isso no dia a dia? Qual a sua opinião? sim. Eh, Tá muito no senso comum, essa questão do controle, né. Então, a gente hoje acessando as redes sociais é um monte de gente falando sobre isso. "Ah, Sim. ele não me respeita, ele é controlador, ele é manipulador, ele é narcisista", né. Sim, Então a gente tem que saber separar o que realmente é real do que é um comportamento que uma pessoa tenha e já fala que ela é narcisista por causa de uma característica. Porém, esse tipo de relacionamento existe, é real, é terrível e muitas mulheres sofrem horrores, são vítimas de abusos absurdos que não vêm à tona, porque os verdadeiros abusos, eles não são divulgados. Eles ficam a pessoa tem vergonha de falar, a pessoa não reconhece que é. Então, o verdadeiro abuso, ele é muito que escondido, camuflado, numa aparência de amor, realmente. e você fala sobre um tema importante, né? Porque hoje nas redes sociais a gente tem essa fala de que às vezes uma briga de casal, ele é narcisista e tudo mais. Tá muito no senso comum, então tá muito Sim. nublado. Eu acho que é bacana a gente levantar esse bate-papo aqui para a gente poder falar, olha, isso aqui é o que mais se aproxima de um comportamento de regulação e pode ser uma coisa comum, É. né? E claro, eu quero trazer essa fala com muita responsabilidade, não tirando aqui a dor de muitas mulheres que passam por isso, mas quando a gente não tem um conhecimento técnico, quando a gente não vai ao encontro de realmente um conteúdo bacana, a gente acaba tendo essa dúvida. Então, assim, na sua opinião, de uma forma bem simples para o nosso público entender, o que seria essa regulação, Marina? Na sua opinião, assim, o que seria esse regular? Esse regular que de forma falsa vem falando o que é amor. Existem alguns fatores, né, fatores sociais, econômicos, psicológicos, influenciam muito nessa falta de percepção. A questão também da romantização, né, as pessoas romantizam ciúme, romantizam, eh eh, controle, né, porque vigia onde ela vai, que hora que ele volta, tá ali no celular tomando conta, isso tudo dá uma impressão de que, é muito amor, né. Mas a pessoa tem que estar atenta, até que ponto isso está atrapalhando o desenvolvimento da outra pessoa. Até que ponto isso, faz com que a pessoa perca um pouco da identidade. Do tipo, você não pode vestir essa roupa, a pessoa quando vai vestir uma roupa, ela antes vai perguntar ao parceiro se eu posso vestir essa roupa. O dinheiro dela, ela já não pode mais gastar do jeito que ela quer, ela é obrigada a dar satisfação. E não pode mais estar com a família, com os amigos, né, aquela coisa de tudo ser muito controlado, se foi, o que que você falou lá,
o que você fez, o que você deixou de fazer, quem estava lá. Eu já ouvi relatos até de pessoas amigas minhas absurdos. Na época eu nem vi as coisas dessa forma, mas eram coisas que eu nunca tive essa experiência. Graças a Deus, nunca vivi relacionamento abusivo com ninguém. Então, eu não posso falar de experiência, mas pessoas muito próximas a mim viveram isso, me relataram situações. Hoje em dia, pacientes minhas relatam situações absurdas. Até no meu trabalho, na lida com o público que eu atendo, também eu fico sabendo de situações absurdas. Então, a pessoa tem que ver o limite entre o que é saudável e o que já se torna patológico. E você toca nesse assunto que eu acho super relevante. Romantizar a regulação. A gente tem uma sociedade que acredita nesse amor romântico, nessa romantização do ciúme. Então, se tem aquela briga, se tem aquele surto de ciúme, e assim, surto do bom sentido, gente, né? Mas aquela cena de ciúme ali enquanto eles estão no barzinho, nossa, isso aí é briga de casal, não pode meter a colher, deixa cada um com seus problemas. Quando na verdade pode ter ali uma regulação em que a mulher não vê. Você acha que essa romantização é um problema hoje, Marina, para as pessoas não verem de uma maneira real? Sim, que traz o engano, né? Traz a confusão. A pessoa acha que porque num dia o cara ou a mulher deu uma crise de ciúme horrorosa no lugar, rasgou a roupa, enfim, fez aquela confusão toda, e no outro dia tá ali pedindo perdão e ama, a pessoa acha isso lindo. E não é bem assim, né? É verdade. Gente, então assim, olha, para você que tá começando aí no nosso bate-papo, já começou super bacana, a Marina tá trazendo aqui informações super importantes, a gente vai debater esse tema, mas sair do senso comum e entrar de uma forma mais técnica, com prática de clínica, é super importante para a gente ver isso. E Marina, romantizar é um problema. Agora, por que é tão difícil a mulher se dar conta que tá passando por isso? É complicado, né? Às vezes, dentro de uma relação desse tipo, ocorre que o parceiro ou a parceira, né? A gente fala especificamente para as mulheres, que é mais comum, mas também existem mulheres que controlam os homens, né? Ou até em relacionamentos homoafetivos também Sim. ocorre esse tipo de controle. Então a gente fala no geral. Mas muitas vezes o manipulador, o controlador ou a controladora, eles colocam na cabeça da vítima que eles são os únicos que vão cuidar dela, os Sim. únicos que vão fazer bem para ela, o único que vai ser amoroso, que ninguém gosta dela como ele gosta. E isso acaba convencendo a vítima de que ela está sendo protegida e ela não vai querer, de repente, ofender o outro, mostrando que ela não está acreditando bem, que aquilo não é bem daquele jeito, né? Então a pessoa é envolvida no engano, né? Então, por aí já fica um pouco difícil, né? Tem também a questão, às vezes, da pessoa necessitar, precisar, ela não tem Sim. para onde ir, ela não tem como se sustentar, e ela vai ficar ali, ela vai começar a justificar aquele comportamento do controlador para que ela consiga permanecer ali, tipo um mecanismo de defesa, né? É verdade. E o nosso papel na clínica é um papel desafiador, porque às vezes o psicanalista, o terapeuta, o psicólogo, né? Ele analisa isso, mas o nosso papel não é um papel de aconselhamento. A gente não pode sentar com um paciente ali e aconselhar, olha, você deve fazer isso, você deve. Mas é um papel de tornar consciente o indivíduo e ele tomar ali as escolhas dele. Como que você vê esse desafio frente às vezes, um ambiente de regulação clara, né? Como que você vê o papel do psicanalista nesse sentido? O psicanalista ele vai tentar trazer o que está inconsciente para o consciente. Ele vai trazer questionamentos, né? Ele vai repassar a fala da própria paciente para ela, para que ela se ouça. Mas é um processo muito difícil, é um processo muito longo, é um processo que muitas vezes não vai surtir efeito, porque às vezes a pessoa está muito envolvida, às vezes a pessoa tem o medo, ela tem a culpa, ela tem uma série de camadas ali de afetos, de sentimentos ruins em cima da realidade. Então ela dissocia um pouco da realidade, ela não aceita. Então, os questionamentos, o autoconhecimento é que vai ajudar essa paciente a começar a entender esse controle. Mas é algo bem, bem difícil. Que já é desafiador na sociedade, né, Marina? Porque se a gente pensar,
Você falou aqui muito bem sobre a questão de que essa regulação ela pode acontecer com o homem, com a mulher, no relacionamento homoafetivo. Enfim, essa regulação ela pode acontecer de várias formas. Só que ainda se tem um preconceito com a questão do autoconhecimento e procurar ajuda, Isso. né? Eu digo porque a gente tem um projeto social no Instituto Aprovado, a gente tem, né, mais de 5.000 atendimentos gratuitos que a gente fez. E eu posso falar seguramente que 90% do público que a gente recebe. E é claro, o que acontece ali no projeto social é entre o analista e o paciente, tá seguro ali pelo sigilo profissional, mas quanto a números de procura, 90% são mulheres. Então, assim, tem um preconceito da sociedade, talvez para aquele homem que passa por isso e sente até vergonha de colocar. Como que você vê essa questão do preconceito com relação da terapia ainda? O preconceito é um impedimento, né? E muitas vezes existem os fatores sociais, né? Como, por exemplo, religiões com regras muito rígidas, Sim. onde as pessoas acabam sendo obrigadas a permanecerem distantes. Eu já ouvi vários casos. Uma vez uma paciente perguntou para mim: Ah, você é terapeuta, mas você é cristã? Quer dizer, se eu falasse que eu não era cristã, ela não ia continuar fazendo a terapia, né? Porque de alguma forma acha que quem não é cristão ou que quem não frequenta uma igreja vai, né, desencaminhar a pessoa, né. Uhum. Existe essa mentalidade, existe a vergonha, né, de chegar, porque numa terapia você vai se abrir, você vai contar detalhes que vão, assim, deixar a pessoa tem vergonha de falar, né. Sim. Existe também a falta de conhecimento, né, a falta de informações, né. E isso faz também com que as pessoas às vezes nem saibam que elas têm uma possibilidade dentro da terapia de encontrar um apoio e até uma forma de chegar a sair dessa situação. Então, são vários fatores. Então, assim, a gente debate a importância da terapia, porque é difícil da pessoa sair disso. Quando eu falo disso, dessa regulação sozinha, e eu acho que é importante a gente levantar essa bandeira de que você pode procurar ajuda emocional através, sei lá, do Estado, quando ele oferece, através do SUS ou através de projetos sociais. O Escuta no Divã não é o único projeto que tem, nós temos, né, no Brasil todo vários projetos que podem ajudar. E a pessoa que venha ter essas características, né, de uma regulação, é importante que ela venha ter alguém ali para apoiar e ser sua rede de apoio. Mas, na sua opinião, Marina, quais são as características realmente para alguém que está passando por isso? Nós falamos que realmente a gente deve diferenciar o senso comum do que realmente acontece. Quais são as características de alguém que está passando por isso, por essa vida de regulação? São inúmeras, né. Muitas vezes uma baixíssima autoestima, Sim, né. A questão social, como eu já falei, às vezes a pessoa não tem para onde ir. Tem uma questão também da criação que ela recebeu. Muitas sim, vezes ela viveu abusos na infância, dentro do lar, com os cuidadores, com os pais, e ela acha que é só aquilo, essa crença, ai, do amor, o amor vem sempre acompanhado de sofrimento. Para a gente viver um amor verdadeiro, a gente tem que sofrer. Então é isso mesmo. Tô sofrendo porque tem amor nessa história. A pessoa acaba acreditando nisso, né? Como a gente já falou da romantização. Enfim, nossa, seriam inúmeras. As características são pessoas realmente com uma autoestima muito baixa, e ainda que ela não tenha uma autoestima muito baixa, quando ela começa uma relação com uma pessoa manipuladora, a autoestima dela vai ser destruída, né, porque ela passa a acreditar que aquele homem ou que aquela mulher é tudo que ela tem, e que o amor que tem é o maior de todos, e ela vai perder completamente a referência dela mesma, perder a identidade. Então, essa questão da baixa autoestima, eu acho que é a que mais pesa, entre outros fatores. e esse tema é um tema até polêmico, né, Marina? Porque assim, olhar o outro como um ideal. Nossa, esse aqui é o amor da minha vida e vai solucionar todos os meus problemas. Então, se eu tenho esse relacionamento, não importa as agressões, a regulação, Isso. se me fiscaliza 24 horas por dia, se demonstra ciúmes em excesso, o meu ideal de relacionamento tá ligado a essa pessoa.
A psicanálise trata com isso, Lacan fala um pouco sobre essas questões, mas como você acha, lógico, né? Você acha que é difícil sair desse ideal? O paciente que está lá no consultório, que coloca aquela pessoa como ideal de relacionamento. Então, se não for com ele, não for com ela, não vai ser com mais ninguém. Você acha difícil sair desse estado? Sim, é muito difícil, porque isso vai para sair desse estado, ela vai ter que ser confrontada, já começa por aí. O confronto vai trazer um desconforto danado, né, porque a pessoa vai falar: "Não, não é isso, ele me ama, ela é louca por mim, ela dá crise de ciúme na rua, em qualquer lugar, por minha causa. Não, Essa mulher é louca por mim. é, ele Esse homem é louco não por mim. ele não deixa ninguém se aproximar de mim, porque ele quer me proteger, minha família só me fez mal, ele não, ele me quer bem". E aí você chega e confronta, faz a pessoa chegar a repensar, a questionar essa relação, esse comportamento, ela automaticamente ela vai ficar muito, desconfortável e vai ser muito difícil. Eu tinha uma amiga, uma colega de trabalho de, olha, Sim. muitos anos, nunca mais vi, não sei nem se está viva, se está morta. Muitos anos. E eu percebi essa colega sempre muito acuada no trabalho, sempre muito encolhida, principalmente quando estava com os colegas, né, com do sexo masculino. Ela não falava, ela não olhava na cara dos meninos que trabalhavam com a gente, mas aí tudo bem. Aí uma ocasião ela começou a conversar comigo e ela me falou sobre a relação que ela tinha, né? Ela me narrou alguns fatos. Eu vou Sim. reproduzir assim aqui o que ela me falava. O cara, ele chegou um dia em casa do trabalho, ela já tinha que estar com a comidinha pronta. Aí perguntou se ele queria fígado, se ele queria carne bovina, né. E ele falou: "X, quero X". E enquanto ele foi tomar banho, ela preparou o X que ele pediu. Quando ele sentou na mesa, ele sentou à mesa, né, ele viu que ele falou que ele queria Y e ela fez o X. Nossa. E isso bastou para ele virar a mesa, jogar prato para o alto e bater nela. E ela, né, começou a chorar, ficou assustada. Na sequência, eles foram se deitar e ele quis fazer sexo com ela chorando. Depois desse clima Depois todo desse romântico, clima né? todo de agressividade pura. E ele começou a falar no ouvido dela que a amava, que tudo aquilo que ele fazia, porque ela era culpada, ela provocava, ele não queria fazer aquilo, mas ela deixava ele nervoso. E ela adorava aquilo. Ela disse que sentia desejo com aquilo, aquilo despertava a libido dela e ela ficava, era uma coisa louca, né. Quando ela me contou isso, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu fiquei assim: "Ué, como assim?". Aí eu pergunto: "Mas ele fez isso com você quando você estava chorando?". "Sim, sim". E se ela entrava no ônibus, ele levava ela ao ponto de ônibus. Quando ela entrava no ônibus, que ela se sentava, se um homem sentasse do lado dela, quando ela voltava, ela tinha que explicar quem era aquele homem, que ela nem sabia quem era. A mulher já nem olhava para a cara do homem. Eu lembro que uma vez no intervalo do almoço, a gente saiu para tomar um sorvete, ela olhava tanto para um lado para o outro, que eu também fiquei com medo. Aí eu falei: "Que foi que você tá?". "Não, não sei, tô preocupada". Falei: "Por quê? Você acha que ele te segue? Você acha que ele pode estar aqui?". Aí ela: "Ai, eu não sei, eu fico preocupada". Eu falei: "Ah, tá, vamos entrar". Eu também fiquei com medo. Falei: "Gente, será que esse homem tá aqui? Será que esse homem vai matar ela? Será que ele me mata junto?". Ele só estava ali tomando um sorvete em frente ao local que a gente trabalhava. Mas eu falei: "Vamos entrar, vamos voltar lá para dentro, né, porque você tá insegura". Ou seja, você percebe o nível do controle? Ela não via isso como errado. Ela ia para casa dos parentes e ele não ia, mas ela tinha que chegar em casa e fazer um relatório de quem estava lá, do Nossa. que foi falado, do que não foi falado, por que que levou tanto tempo, enfim. É uma loucura, né, parece real, mas isso acontece. É só a pessoa ter a coragem de falar, aí você começa a entender uma série de coisas. Gente, e assim, é tão comum. é, a gente tá falando aqui, provavelmente tem gente que tá em casa ouvindo a gente, tá falando, eu tô passando exatamente por isso. Se viu nessa história. Isso. E quando eu digo que é comum, é porque a sociedade de alguma forma já aceitou essa, esse condicionamento do indivíduo. Que tem um livro super bacana, Marina, que fala sobre o amor, paixão, esse amor ocidental, que fala sobre essa questão do romantismo, do amor romântico, né? O autor, o Denis, ele é incrível. E entre as coisas que ele fala lá, ele fala sobre acreditar que esse outro indivíduo, essa outra pessoa, ela tem que ter um amor incondicional. Mas esse amor incondicional, ele descreve de uma forma interessante, que ele diz o seguinte: esse amor incondicional, a pessoa só pode olhar,
pensar, sentir, viver para o que eu quero. E é claro, dentro de uma maquiagem do amor romântico, isso é até legalzinho, a sociedade aceita. Mas quando a gente vê uma representação dessa história que você está contando, mostra que por trás tem medo, tem desconfiança, tem controle, tem uma vida que é anulada por conta de uma outra pessoa. Que até as pessoas que estão do lado, você que estava ali tomando Uhum. sorvete, sentiu isso, sentiu esse medo, esse pavor de o que será que pode acontecer. E aí? O que uma pessoa que tá lá, tá em casa agora e passando por essa situação e talvez tá abrindo os olhos para isso agora, o que uma pessoa dessa deve fazer? Se ela tomou consciência, porque essa minha amiga não tinha consciência. Tava Ela, né, vivendo, ela estava achando que aquilo ali era o que ela tinha que viver mesmo. Mas e ela se dizia apaixonada ainda pelo cara, né. Mas se a pessoa tem consciência, tomou a consciência agora: "Caramba, eu vivo num relacionamento", né, ela deve buscar ajuda sim, né, ela deve buscar os canais de ajuda, ela deve procurar amigos, parentes, um terapeuta, se ela tiver condições para começar uma terapia, porque bem provavelmente esse abusador não vai nem permitir que ela faça a terapia, mas, né, isso já é um caso mais para frente, mas ela deve buscar ajuda, tentar sair disso o mais rápido possível. sim, e você bate, a gente conversa sobre isso e toca nesse assunto sozinho é muito difícil, né? Muito. É quase impossível sozinho, porque a se esse abusador, se controlador ou controladora perceber que a outra pessoa está saindo do controle, ele vai agir ou de forma mais violenta ou de forma mais sedutora, né. Então vai acabar caindo de novo no mesmo buraco. Mas espera aí, Mariana, eu acho que esse assunto é super importante, porque a pessoa, quando ela entra nessa fase da vida ali, do relacionamento, vamos dizer, uma pessoa agora que dentro das novas mídias sociais, dos novos aplicativos, ela acabou de conhecer uma pessoa por um aplicativo e tudo mais, a pessoa se apresenta uma pessoa super bacana. Não é no primeiro momento que Não. acontece isso, né? Porque eu acredito que a pessoa vai lá e, olha, conheci uma pessoa e a pessoa começa a controlar ela, mandando 50 mensagens no WhatsApp, ligando meia-noite, procurando saber o que tá acontecendo. A pessoa não vai, É. de alguma forma, entrar num relacionamento assim, ou teoricamente a pessoa não entra. Isso tem um início, né? Tem, é o chamado, né, love bombing, né, bomba de amor, aonde a pessoa no início é maravilhosa, ela vai. Príncipe É, encantado. vem trazendo todas as características que a outra quer. Muitas vezes a gente fala, né, o que a gente espera, né, nos relacionamentos hoje, principalmente relacionamentos gerados na rede social, Ah, a gente fica aquela conversa fiada, né, aquele papinho meloso, né, aí a pessoa se descreve, e a pessoa que é controladora, que é manipuladora, ela tem uma perspicácia. sim, Ela não é uma pessoa distraída. Então ela vai saber exatamente, ela vai ali trabalhar o perfil do outro, né, não, ela gosta disso, ela gosta daquilo, já viveu isso, já viveu aquilo. Então ele vai vir trazendo tudo que ela toda a falta, né, toda o desejo dela, que esconde aquela falta, que o Lacan fala muito sobre isso, sim. né, ele vai trazer o preenchimento daquela falta. Aí, nossa, eu achei o príncipe, eu achei a pessoa certa, né. Eu costumo sempre falar: "Não existe a pessoa certa, existe a pessoa que quer trabalhar para dar certo". Sim, perfeito. Pessoa, quando ela vem certa, tem alguma coisa muito errada, tem que duvidar, não pode acreditar: "Ah, é perfeito, faz tudo que eu quero", vem dizendo tudo que eu precisava ouvir. Ai, gente, tá errado, não vem, entendeu. Então, esse início é muito de sedução. Até que a pessoa perceba que a vítima já caiu na cilada, já caiu lá naquele buraco, né. Quando estiver lá, aí sim, aí começa a se revelar as verdadeiras intenções. Tem uma brincadeira nas redes sociais que acontece, né, que fala assim: "Olha, antes de conhecer a pessoa, pergunta se ela faz terapia". É uma boa indicação, né, Marina? Porque, assim, não é que a terapia é o melhor filtro para que a gente para que possa ter um relacionamento, mas é importante saber que você tocou num assunto super importante. Se eu estou indo para um relacionamento onde eu quero completar uma falta que é minha, Vai dar ruim, não é? vai dar ruim. Porque o outro ele não tem essa capacidade, não é? É um eu narcísico. O outro não tem essa ele não nasceu para preencher um vazio interno que existe na minha vida. Teoricamente, você falou, você desvenda isso de uma forma incrível.
Eu tenho que saber quais são as minhas incoerências, o que o Jung ele chama de sombra, eu tenho que saber o meu lado bom, o lado, né, as minhas expressões, para que eu possa entrar num relacionamento completo, não é? Ou se faltando Isso. alguma coisa, eu estar ciente dessa falta. Agora, quando eu entro com essa expectativa de que o príncipe encantado ele vai lá na brechinha que tá faltando, é um problema. Muito, muito perigoso. A gente tem que ter consciência de quem somos. Perfeito. Se a gente não tem consciência de quem a gente não deve entrar em relacionamentos. Ah, é lindo isso que eu tô falando, lindo. Na prática, eu sei que não é bem assim, é muito difícil, porque a gente às vezes está com um buraco tão grande dentro da gente, né? Verdade. Uma carência que já vem lá dos primórdios da nossa vida, e a gente só quer preencher. Aí, quando a gente encontra uma pessoa oferecendo tudo o que a gente acredita que, que ele vai resolver, né? Ela já vem com a solução pronta, a gente se joga, né? Mas é necessário ter maturidade suficiente. E eu não estou falando de idade, eu estou falando maturidade de pelo menos questionar, né? A, a, aquela oferta que está vindo. Tá bom demais para ser verdade. Tudo que é muito bom, a gente tem que desconfiar. Tudo que tá muito fácil, a gente tem que desconfiar. Porque não dá para você sair acreditando em tudo que você ouve. É muito perigoso. Então é importante questionar, averiguar, não ficar entrando de cabeça, porque tem um mês que a gente está batendo papo. Sim. Então eu acho que já dá para. Aí vai, conhece a criatura vem com flores, vem com bombom, opa, vem com um monte de coisinha bonitinha, falando um monte de coisinha bonitinha. Olha que E a legal. pessoa entra, né? Nossa, é ele, ou é ela, perfeição. E vai, né? E durante o tempo vai ser daquele jeito mesmo. Então, fica ligado, porque quando espera a coisa ruim vir primeiro antes de se comprometer, antes de apresentar para todo mundo. Espera o lado negativo, porque todo mundo tem um lado negativo, Normal. né? E esse lado vem, naturalmente, em algum momento ele não vai ser contido. Pode mentir falando, mas nas atitudes, em algum momento, vai vir a verdade. Se conseguir esperar o coração, apesar do desespero, da necessidade, vai se evitar um problema futuro. E isso é super importante, porque, gente, olha, para você que tá ouvindo, não é uma visão pessimista, não é Não. uma visão de que, olha, já tá torcendo pro meu relacionamento dar errado, porque tem muito disso, né, Marina? Tem, tem. Olha, de alguma maneira eu fui, né, cheio de expectativas no relacionamento e uma amiga me alertando que pode dar errado, ou uma pessoa, ela acredita que por o relacionamento dela não dar certo, o meu não vai dar. Mas são sinais que acontecem. A gente Sim, vê todo dia isso em consultório, todo dia a gente vê isso lá na clínica. E uma das questões que acontecem também quando é sinalizado, olha, toma cuidado, vai com calma, pensa direitinho, é o afastamento dessa isso. pessoa dos amigos, dos colegas, das Isso. pessoas. E isolado, essa vítima ela fica mais vulnerável. Como lidar com isso? Ah, vai ser ela com ela mesma, porque se ela se afastou de todo mundo, vai ficar difícil, né? Porque esses amigos que vão falar cuidado, esses amigos que vão falar, será que é a pessoa certa? Ó, esse cara não é legal, ó, essa mulher é Sim. esquisita. Eles passam a ser os invejosos do momento, né? Os invejosos, inimigos. E aí a pessoa fica, né, sozinha, isolada realmente. E ela vai ter que lidar com isso. Ou ela vai cair na armadilha, ou ela vai tentar sair da armadilha, que também vai dar um trabalho danado, porque esse doido não vai deixar ela em paz se ela tenta sair. É tanto feminicídio que a gente ouve por Sim, aí. perfeito. Muitas vezes é por conta disso, quando a pessoa se dá conta que realmente aquele relacionamento não é saudável, faz muito mal e ela quer sair, aí começa as ameaças e até as tentativas de assassinato e até o assassinato em si. Então, bacana. A gente fala do conhecimento. Olha, eu conheci uma pessoa nas redes sociais, nos aplicativos, e tem a bomba do amor. E agora você toca como acontece, né? Quando a pessoa ela se revela. Eu sou isso aqui. Né? Eu não preciso mais fazer um teatro. Eu sou isso que você está vendo. Aham. Como que é a realidade? A gente falou sobre características desse relacionamento, mas como é a realidade dessa mulher? Por que a gente tá falando de mulher, Eduardo? Não acontece com homem, com outras pessoas? Sim. É. Mas o público que a gente vê que a maior incidência é o público feminino, que infelizmente sofre com isso. Como é a realidade dessa mulher? Será que termos como ninguém vai te querer depois desse relacionamento?
vai sair com essa roupa? Você acha que essa roupa aí é uma roupa que condiz com uma pessoa que tem um relacionamento? Você acha que essas amigas são amigas que condiz com quem tem relacionamento? Como que é o dia a dia dessa mulher que sofre isso? Ah, essa mulher, ela é extremamente insegura, extremamente dependente da opinião desse homem. Ela é uma mulher que não dá um passo sem antes falar com ele. Ela vai pedir a ele para poder pintar o cabelo. Eu já vi caso de mulher que vai pedir o cara para pintar o cabelo. Ele escolhe a roupa dela e ainda fala: "Não, essa fenda desse vestido tá muito profunda, vamos fechar um pouquinho, né?" Vai lá e fecha o decote da roupa dela, vai com ela no salão de beleza, vai com ela em tudo que é canto, tá ali cercando ela para que em nenhum momento ela venha poder encontrar alguém que possa falar da realidade, né. Então vai ser muito difícil, porque essa mulher se sente cuidada, protegida, ela pode confiar nesse homem o tempo todo. Eu já vi casos assim onde a mulher fala que esse homem é o cuidador, ele é o responsável, né, e ele se preocupa comigo o tempo todo, e na verdade ele só está ali controlando para que ela não venha ter outras informações. Muitas vezes esse homem ele é infiel, ele mantém outros relacionamentos ou outro relacionamento fora, e ela bota a mão no fogo por ele. Ela queima a mão no fogo por ele, ela não vai, duvidar, e quem vem falar, ela afasta. Então é muito difícil. A mulher que está dentro desse relacionamento é uma mulher que está vendo só isso. Ela não consegue ter uma visão ampla. Ela enxerga só o que está na frente dela. E você fala sobre uma questão super importante, Marina, dessa realidade dessa mulher. Que vive ali, que às vezes não vê uma saída e já está nesse Uhum. círculo vicioso e passando por essas questões. Agora, sair também é um problema. Digamos que Sim, essa mulher, ela tem uma boa rede de apoio, ela tem uma família ali presente, ela tem amigas que conseguem abraçar ela nesse momento. Ela tá ali fazendo terapia, se tornou consciente desses abusos, sair também não é tão fácil. não. E às vezes a gente vê, e esse é um assunto super bacana pra gente tocar, porque talvez é a realidade de muitas pessoas que estão vivendo isso aqui, de que essa mulher tem idas e voltas. Ela decidiu sair, mas ela se mantém presa, às vezes tem recaída. Decidiu sair, mas encontra ele no final de semana. E amigos, familiares, colegas, filhos. Ah, não vou mais me meter nisso, porque esse ciclo de sair, como que você vê? A pessoa está muito presa. Ela tem uma dependência. Aquela relação é o ar que ela respira. Ela até sai, mas aí a pessoa vem atrás e fala que vai mudar, e fala que vai ser diferente, e fala que ama, e ela já tem aquela emoção já na memória daquela coisa do briga e volta, né. Sim, O faz as pazes, briga, e quando faz as pazes é delicioso, é maravilhoso, aí depois ela fica com essa emoção. Tem até um estudo sobre isso que eu não vou lembrar o nome, é de 1979, mas é o Walker, L.E. Walker. Ele tem um nome para isso, que é essa coisa de fazer as pazes, né, brigar e fazer as pazes. Cada vez que faz o as bom de pazes brigar é fazer as isso, pazes. essa mentalidade. Então isso também cria uma espécie de controle ali na emoção, porque a pessoa tem na memória da emoção dela, aquele prazer das pazes, de quando faz as pazes. Aquilo nossa, é algo assim toda hora eu bato o dedo aqui, gente. É que quando, É. falando dessa Vou me situação. empolgando, daqui a pouco eu vou jogar tudo pro alto. Então, a pessoa tem essa memória afetiva, e isso faz com que ela acabe caindo de novo e retorne. Ninguém entende: "Cara, você saiu, né, Sim. você saiu semana passada, mês passado tinha tomado uma surra, foi parar no hospital toda arrebentada, e agora você voltou". Aí realmente as pessoas vão desistir, porque as pessoas também não têm esse conhecimento dessa Perfeito, perfeito. dificuldade, né. Então elas acham que é pouca vergonha. E vai voltar aí, talvez seja mesmo uma falta de vergonha, mas só que ela não tem controle sobre isso. Porque é um trabalho, né, todo um trabalho de dominação. Então acho que é bem complicado. E aí é a importância do profissional. E aqui todo o meu respeito aos profissionais, os psicólogos, terapeutas, Aham. psicanalistas que hoje atendem essas pessoas, e base da terapia é não julgar,
A gente Isso. não chega ali não vai chegar com conceitos morais para o nosso paciente dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Moralizar o atendimento é quase que uma imposição minha Aham. para o meu paciente. Então, é super importante o profissional nesse momento. De quando o paciente ele vai chegar lá no consultório, ele vai falar: olha, tive uma recaída, eu vou voltar. Aham. E aí, as provocações e as perguntas, elas vão ao encontro realmente da necessidade desse paciente. E aí sim, a família ela pode, de alguma forma, não querer mais estar nesse lugar de aconselhamento, mas o terapeuta está ali. E eu não digo isso menosprezando o papel da família é importante, amigos são importantes. Tem pesquisa hoje no Brasil sobre violência doméstica que fala que as instituições religiosas das diversas matrizes são importantes. A segurança pública que recebe essas mulheres, né? O 180, que é um número super importante também nessa fase. Instituições sem fins lucrativos que ajudam. Casa da Mulher, então estou citando aqui várias ferramentas que podem ser rede de apoio. Tudo é importante. Mas o profissional da saúde emocional, ele não julga. E aí, essa mulher chegou no consultório, teve uma recaída. O profissional olha para ela, qual é o nosso papel? O profissional já espera pela recaída. A Perfeito. surpresa é quando não tiver a recaída, né? A gente já está esperando algum momento a recaída. E a gente vai acolher e vai explicar que a gente entende, que a gente sabe do mecanismo que ela está vivendo, como a mente dela, como o Perfeito. inconsciente dela trabalha. Então a gente vai acolher essa pessoa, ela vai chegar envergonhada e a gente vai dizer que eu te acolho, eu te entendo e vamos em frente, vamos continuar o trabalho, tentando trazer de novo a consciência que ela perdeu. E é bacana, Marina, porque assim, a terapia não é esse lugar de que, olha, eu vou para terapia e o meu analista ou o meu terapeuta, ele vai, de alguma forma, decidir o que eu tenho que fazer. Não, a decisão é do paciente, no momento do Isso, paciente, na hora que o isso. paciente ele se sentir à vontade. A gente vai respeitar Esse esse tempo. momento dele, não é? Então, não cabe ao analista decidir quando aquele paciente vai sair dessa relação. O paciente ele vai se descobrir e ele vai fazer essa decisão por ele. Sim. Porque se fosse uma questão de aconselhamento, tudo que a família falou, tudo que os amigos falaram, resolveria, mas não resolve. Exatamente. Então, olha, despertei, eu estava dormindo, esse despertador me acordou e agora eu tenho que sair da cama, mas a decisão é minha. Eu posso ficar dormindo, eu posso ficar deitado, eu posso sair, Sim. mas a decisão é minha. Então, esse é um papel importante demais. Agora, a gente falou muito sobre essa questão, né? E se isso não é relacionamento? Se esse controle não é relacionamento, se não é demonstração, o ciúme não é uma demonstração de amor, né? Se esse amor romântico que as músicas, os filmes Uhum. falam, não é amor. Por que que qual a base de um relacionamento saudável? É o que as pessoas não valorizam. As Sim, pessoas até desprezam. Ter a liberdade de escolha, a confiança, né? O respeito. Isso é um relacionamento saudável. Para mim, o respeito ele vem antes do amor. sim. Não adianta amor sem respeito, né? O respeito está, você tem que acatar tudo que o cara fala, o que a mulher fala. Não. É o respeito no sentido de respeitar a individualidade da pessoa. Entender que ela é daquele jeito. Claro que nem tudo você vai ter que suportar, mas você vai conseguir negociar, né? Fazer uma barganha, né? E isso requer tempo, requer trabalho, requer renúncia também, requer cuidado. Então, uma relação ela é uma construção. Esse negócio de relação pronta, modelo de Não, ela relação, não existe. não, vai dar Se você problema. veio aqui, Vai dar os sete BO. passos do Não, não sete existe passos do isso. relacionamento feliz. Porque as pessoas são diferentes, elas têm, mentalidades diferentes, ela vem de uma cultura totalmente diferente da outra. Então, quando a gente fala é uma construção, isso é papo de velho, papo de terapeuta. Não, é a realidade. E as pessoas não estão dispostas hoje em dia a isso. O que a gente mais vê na rede social, porque se não for assim eu não fico. Porque se não for assado eu não quero. Porque se não for frito, para mim não serve. Porque a fila anda. Essa fila anda para onde, gente? A fila não anda não, você vai ter uma fila de gente boa te esperando? Não tem.
tá iludido. Tem uma fila de embuste, uma fila de gente louca, perturbada. Aí tu vai saindo de louco para outro louco, para outra louca, e a fila andou. Gente, a fila anda muito devagar e às vezes aquela fila não tem ninguém que preste. E não preste para você, né? Então, é necessário, como eu falei no início, a questão do observar, do aguardar. E depois que viu, essa pessoa é a pessoa, então agora vamos partir para construir isso, né? É a questão do amor, da paixão, né? A paixão é muito confundida. Tem Sim, aquele tesão, aquela paixão, aquele fogo, e a pessoa acha que está amando. Quando aquilo ali abaixa, porque depois de um certo tempo aquilo ali acaba, né? Aí sim vai começar a construção do amor, de uma relação sólida que vai crescendo igual um prédio, andar por andar, né? Isso vai levar tempo. Então, é isso aí que é a relação saudável, que as pessoas não estão dispostas a investir porque demanda tempo, demanda calma, né? Demanda renúncias. E as pessoas não querem, as pessoas querem tudo, né? Um clique, um clique. Tem gente que não tá mais nem querendo se relacionar pessoalmente, já vive só no online sim, mesmo, trocando nude, trocando palavrinhas, e na hora de se encontrar nem vai se encontrar, gente. O negócio tá muito banalizado. sim. E você fala sobre o momento isso vai acabar. E as pessoas. Você falou algumas vezes aqui sobre amadurecimento. O amadurecer, e eu acho que essa é a maior contribuição que a terapia ela pode trazer para alguém, é isso. Porque o indivíduo que ele não se conhece, ele fica muito refém dessas convenções sociais. Olha, você tem que estar formado de tal Isso, idade. isso. Você tem que ter um relacionamento sólido e consolidado com tal idade. Você tem que ter filhos, principalmente para mulher. É. Você tem que ter filhos lindos, bonitos e saudáveis até um certo ponto. Se possível, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e ganhar R$ 1 milhão, Ah, né? perfeito, né? Então, assim, a sociedade ela tem um script tão preparado que entra nessa questão do relacionamento para É. para diversas pessoas, e eu acho que é uma pressão social, principalmente para a mulher, né? Nossa, você tá na cidade e você não tem um relacionamento sólido, que cria uma pressão de que contribui sobre tudo isso que você vem falando. Essa pressão, ela não trata o indivíduo do que ele realmente é. E sobre amadurecimento, a terapia ela vai falar assim: olha, cara, você tá procurando essa pessoa para uma resposta social? Você quer responder alguém? Quer responder uma família tradicional? Você quer responder talvez uma religião? Você quer responder. E o que que você realmente quer? Não é? Então, a terapia ela contribui para esse amadurecimento. Isso é super importante, porque quando a gente fala isso, porque assim, eu não posso falar sobre as outras abordagens, tem que falar sobre a nossa. Uhum. A psicanálise ela começa no divã, né? O psicanalista ele precisa passar por aquele lugar ali e se conhecer e amadurecer para levar também essa reflexão de amadurecimento para o seu paciente. Esse amor maduro, amor dos boletos, dos problemas, da conta de luz. Uhum. Esse amor que não é aquela paixão fulminante, mas é aquela construção diária de acordos que você falou. Você acha que a sociedade está preparada para viver isso sem pressão? A grande maioria não, né? A grande maioria quer ver muito do mostrar, né? As redes sociais estão aí, a gente vê um monte de relacionamento falso, Sim. né? Então, as pessoas não querem investir tempo, não querem investir sentimentos, elas querem o retorno rápido, uma aplicação que dê retorno rápido. Às vezes elas conseguem esse retorno rápido, né? Mas acaba caindo nessas ciladas aí de abusadores ou fica trocando de relacionamento em relacionamento até que ela caia no entendimento de que ela precisa parar, né? Olhar para si, ver quais são as próprias necessidades e tentar se resolver internamente, ou com a ajuda de um terapeuta, ou Sim. até não, aí vai de acordo com o que ela realmente acredita, mas as pessoas não estão preparadas para relacionamentos saudáveis. E quando vem o relacionamento saudável, elas questionam, né? Até, nossa, estranho, né? Ah, mas Chato? você não é? Você é chata. Ah, você não enjoa? Ah, não. Como se deixa ele sair sozinho? Como você sai sozinha com as amigas? As pessoas não estão preparadas para isso. Elas querem viver emoção. Muita emoção. É um povo
com o coração batendo Quase um forte, filme né? de suspense, né? As pernas tremendo, e tapa na cara, e dá banda um no outro, e soca, e no outro dia tá junto. Tá bem difícil, né? Tá bem difícil. Eu acho que isso é super bacana. Nós estamos nos nossos minutos finais, mas eu, Uhum. eu, eu acho que isso é super bacana, porque talvez para quem tá lá, tá em casa, tá ouvindo a gente, tá falando assim, minha relação não é uma relação boa comparada ao influenciador tal, ou Isso. tal a novela tal, a tal ritmo tal, ao romance tal. Uhum. Às vezes faz uma comparação com esse recorte do outro que não é um recorte Isso. íntegro, e você traz isso de uma forma super bacana. Olha, gente, não é assim não, calma. Uhum. Vai com calma, porque a gente precisa debater isso, você precisa se conhecer. É, esse relacionamento, ele não precisa ter essa intensidade a 100 quilômetros por hora durante 20, 30 anos, porque você não vai conseguir avançar nessa velocidade. E isso é importante para a gente tratar. Não é uma desconstrução do romantismo, mas é uma desconstrução desse amor romântico Isso. irreal, inalcançável, que não é possível alcançar. Marina, falando um pouquinho sobre sua clínica, falando um pouquinho sobre o seu trabalho, Uhum. como que é para você ajudar mulheres que passam por isso, que passam por outras demandas? Como que é para você? É satisfatório quando a gente faz um trabalho com uma paciente e ela consegue se descobrir, ela consegue se ver. É extremamente satisfatório. Então, alcançamos o alvo, né? Mas nem sempre isso acontece. Existem pacientes que vão procurar a gente já querendo uma resposta pronta, querendo uma palavra mágica, querendo um abracadabra, né? Não existe. É. E aí você não dá o abracadabra para ela e ela fica com raiva de você. Ela não consegue. eh, eh, entender, não consegue nem se ver, ela tá tão cega, tão desesperada para resolver a solução trazer para conseguir a solução daquele relacionamento, daquela situação que ela tá vivendo, que ela acaba, ficando com raiva até do terapeuta. E o terapeuta fica frustrado, né, porque não é esse final que a gente gostaria, mas infelizmente também não tem como forçar ninguém a nada. Isso tem que partir da pessoa. A gente está ali para acompanhar, não para trazer a solução. Porque às vezes a solução que ela quer para o relacionamento, meu relacionamento tá ruim, eu quero que fique bom, mas às vezes não vai ser eu chegar e falar, não, então faça isso, isso, isso. E sim fazer com que ela olhe para dentro dela e veja quais são as necessidades dela de verdade. E ela vai até descobrir que aquele relacionamento não é bom. Depois dessa questão do autoconhecimento. Isso é bacana porque tem pessoas que vão nos procurar, vão se manter no relacionamento. Tem pessoas que vão procurar o analista Aham. e ela vai sair do relacionamento. Tem pessoas que elas vão reconstruir uma história antiga, tem pessoas que vão iniciar uma nova história. Mas é importante a gente saber que não foi a terapia que fez isso. Exatamente. É um desejo, é uma vontade que já existia na pessoa e Exatamente. só se tornou consciente. Aham. Então, o papel do analista nesse momento é fundamental para que a gente possa Sim, pensar autoconhecimento, pensar uma vida, pensar relacionamento, pensar sobre tudo, não é? sim. Então, levar esse debate é super bacana. E aí eu quero tratar agora com você que está aí, né? Você que está aí no nosso programa. E, Marina, para essas mulheres que estão ali olhando, para essas mulheres que estão vendo esse programa, se você pudesse dar uma mensagem, né? Uma mensagem para essa mulher que está lá do outro lado, que assistiu esse programa, se viu nisso e talvez ela precisa dar o primeiro passo. Me fala. Bom, o primeiro passo é você tomar consciência de quem é você. Perfeito. Recuperar a sua identidade. Dentro desse relacionamento, talvez você tenha perdido a sua identidade. Isso não é fácil. Se eu dissesse para você, vai ser simples, me procura que eu vou te ajudar nisso. Não, isso vai depender muito mais de você do que qualquer ajuda que você possa receber. Tendo consciência de quem você é, do que você deixou para trás, do que você perdeu, é importante você acreditar que você pode sair disso. Você precisa acreditar mais em você. Tudo que você ouviu da questão, você não presta, você não vai conseguir, você não é capaz, ninguém vai te querer, só eu que te quero. Nada disso é verdade. Isso é uma forma de controle. Isso entrou dentro da sua cabeça, ressoa dentro de você, mas não é real. Isso é fruto do controle que você está vivendo. Então é importante você acreditar em você.
saber do seu valor. Não só ele que quer você, tem outras pessoas que vão querer você também em algum outro momento. Perfeito. Então, é acreditar em si mesmo, é buscar sempre a autoconfiança, o autorrespeito, se perdoar pelos enganos que cometeu, e vai ser um trabalho de reconstrução. É tipo você sair de um terremoto, né? Tá tudo destruído ao seu redor. Você vai começar, vai recomeçar, vai consertar o que está quebrado, para depois sim você começar uma nova história. Que bacana. E para você que tá ouvindo esse podcast, essa conversa com a Marina aqui, e se viu, né? Você se enxergou nessa, nesses elementos, nessas características, nesse cotidiano. Você não está sozinho, você tem uma rede de apoio, talvez a sua família, e se a sua família não estiver, você tem ferramentas sociais que podem te ajudar. Então, a gente tem um projeto social que se chama Escuta no Divã, o link vai estar em algum momento aqui junto ao canal do YouTube, onde você vai poder entrar ali e você vai ter acesso à terapia de forma gratuita, um acompanhamento com algumas pessoas. Ou se você quer um atendimento especializado, você pode, né? Se você quer realmente uma pessoa e falar, não, olha, eu acho que a Marina ela pode me ajudar nesse ponto. Você pode procurar a Marina, o arroba dela tá aparecendo aqui no nosso programa enquanto a gente fala. E é super importante que você não faça isso sozinho. Marina falou, não se culpe, é verdade, não é? Não se culpe pelas relações que já aconteceram, você não deve se culpar também por aquilo que foi, né, Marina? Sim, o que passou, o que ficou para trás, afeta o nosso presente, sim, mas não define, né? Você não vai se definir pelo que você viveu ou pelo que te disseram. Você tem que se definir por exatamente quem você é. Por isso que eu falei, é importante a consciência de identidade. Quem sou eu? A partir desse momento, quando você se entende, automaticamente você não vai mais ser afetado pelo que te disseram e pelo que te fizeram. Ainda que o estrago tenha sido grande. Tem jeito. Tem jeito, gente. Então, assim, Tem vocês jeito. não estão sozinhas. A gente falou aqui uma linguagem bem bacana para que vocês, mulheres, homens, enfim, Sim. mas principalmente mulheres que estão passando por isso, você precisa de ajuda, busca ajuda profissional para que você não fique nesse círculo. Talvez tá chegando aí o meado do ano, você tá pensando, será que eu vou passar mais um ano nesse sofrimento? Não. Você precisa de ajuda, mas precisa se conscientizar que precisa dessa ajuda. Marina, quero te agradecer demais, Imagina, foi uma demais honra. por estar aqui. Nosso primeiro programa não poderia ser melhor e a gente não poderia receber uma convidada assim que poderia contribuir tanto. Certo. Deixa suas considerações finais para as nossas colegas. Gente, faça terapia se possível, tá? Busque um terapeuta sério, busque o Instituto Aprovados, busque o projeto Escuta no Divã. A gente, né, eu faço parte desse projeto também, atendo no projeto, pretendo atender até o fim da minha carreira como psicanalista. E procura se cuidar. Cuide do seu emocional, cuide da sua saúde física também. Evite relacionamentos doentios. Se possível, evite relacionamentos doentios. Se tá dentro, saia. Se percebeu que é cilada, nem entra, tá ok? E foi um prazer. Bacana, gente. Olha, quero agradecer demais vocês por acompanhar a gente nesse primeiro episódio. Vamos ter mais convidados, mais episódios, um debate super bacana sobre autoconhecimento. E vai ser assim. Vamos falar sobre temas profundos de forma clara que vai tocar você aí do outro lado. Agradecer a toda a estrutura que está aqui nos apoiando nessa nova jornada e se prepara que tem muito mais. Se viu nessa questão, quer contato, entra pelos links que estão aí no nosso YouTube, tenho certeza que nós vamos poder te ajudar. Um abraço para você, obrigado mais uma vez, Por Marina, nada. e até o nosso próximo encontro. Tchau, Até. tchau.